A paz do Senhor, meus irmãos, irmão católico, irmão cristão, seja todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar como dar lugar a Deus dentro de nós, amém? Eu acho que é todo dever de todos os seres humanos realmente dar lugar para Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Isso nós encontramos nas cartas aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, para que o princípio é dado à fé, na minha vida, na tua vida, precisamos ouvir a palavra de Deus. Agora, como ouvimos a palavra de Deus? A Bíblia diz também, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só o que a palavra está dizendo. De outra forma, a Bíblia diz também, lá em Mateus 4,4, quando Jesus foi levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado pelo inimigo. E lá no meio da tentação, o inimigo olhou e viu que ele tinha fome. Então ele disse, olha, transforma essa pedra em pães e sacia a tua fome. Jesus respondeu, olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Quando a afirmativa do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, está dizendo sobre o alimento espiritual da palavra de Deus. Amém? E como abrimos esta porta para que a palavra de Deus ela entre em nossa vida? Ouvindo a palavra, como o texto também diz, né, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando Paulo já diz nas suas cartas também de Coríntios 1 e capítulo 3, versículo 16, que ele afirma que nós somos esse templo de Deus. Quando ele diz isso, ele está dizendo que eu, você, nós temos que ser esse templo de Deus, ou seja, Deus tem que viver dentro de você, dentro de nós, porque é o que afirma o apóstolo Paulo, amém? E para receber este Deus dentro de nós, nós precisamos de princípio ouvir a palavra de Deus para que adquirimos fé. E como fazemos isso, irmão Divaldo? É quando a gente entramos diante de uma igreja e começamos a ouvir a palavra de Deus. Só que, bem verdade, o texto do Apocalipse anterior que nós a referimos, sobre capítulo 3, versículo 20, que ele só vai entrar quando alguém abrir a porta. Você já percebeu que existem pessoas que se reúnem, se reagrupam para estar na igreja, mas nem todos estão ali para ouvir a palavra do Senhor? Verdade. Parece loucura, mas é verdade. Quando você se coloca na igreja para ouvir a palavra de Deus, você tem que abrir o ouvido para que a tua fé seja ativada por intermédio de ouvir a mensagem de Deus. Amém? E quando automaticamente é acendido esse dispositivo que é a fé, porque você ouviu, você creu, você realmente já vai ter aí uma mudança no teu interior, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela vem e dá fruto naquilo que foi designado ou ordenado. Então, se ela chegou até você, você deixou a palavra entrar por você ouvir a palavra de Deus, fique tranquilo, Deus ele já está entrando dentro de você. Por que eu faço esta afirmativa? Porque João, lá no capítulo 1, versículo 1, ele começa a falar o lado divino, o lado espiritual do Senhor de Jesus, desde o princípio. João, ele pega e abre a sua boca e começa a narrar o Evangelho de João, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém?
Então, verbo, palavra, são junções de palavras. Então, quando você ouve a palavra de Deus, e esta palavra deixa você entrar dentro de ti, com toda certeza, você já está se tornando um templo de Deus. O templo de Deus é para se ocupar as coisas de Deus. Amém? Então, quando nós nos ocupamos das coisas de Deus, Deus, ele habita dentro de nós. Não é lindo? E para conseguir o tal objetivo, irmão Divaldo, a Bíblia tem como, de fato, como templo ou casa o ser humano, que é onde Deus vai habitar dentro dele. Então Jesus, ele chega a dizer em Mateus capítulo 21, versículo 13. Ele diz assim, está escrito, isso aí foi uma repreensão quando Jesus entrou lá no templo e viu os cambistas vendendo lá ovelha, vendendo pombo, fazendo da casa de Deus uma festa de ladrão, sabe? Todo mundo ali vendendo e roubando, e um catando mais que o outro, e assim. Então Jesus viu aquilo, Jesus entrou e repreendeu a todos. Jesus ficou irado, amém? Jesus ficou triste da forma que eles estavam atuando dentro da casa de Deus, amém? Aí Jesus chega a dizer, lá no texto de Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus disse, olha, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Aí eu pergunto para você, se você realmente quer ser casa de Deus, tem que ter uma vida de oração. Porque se não tiver oração, Jesus ele não vai habitar nesta casa. Você pode ver que ultimamente o que está mais faltando é a oração. Quando alguém se dobra, é porque ele simplesmente está pedindo alguma coisa por esta vida. Ou uma solução material, né? Ou na saúde, ou conjugal, não é isso? Então parece que este é o único momento que o ser humano dialoga com Deus. E também, eu vou dizer mais uma, ele só vai buscar Deus em último caso ainda. Primeiro ele vai no médico, vamos supor, quando se trata da enfermidade. Primeiro, ele vai confiar na medicina. Isso também, a maioria dos cristãos fazem isso. Depois a medicina vai lá resolver o problema, ele nem ora pelaquela situação. Segundo, conjugal. Primeiro, ele tenta falar com o pai dele, ou com a mãe, ou com a sogra. E assim, a esposa também. Primeiro ela vai falar. E quando ninguém pode mais, o vizinho não pode mais, a família não pode mais, o médico não pode mais, aí é a hora que ele lembra de Deus. E aí ele vai ao encontro de Deus. Amém? Trago um exemplo da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz também que ela gastara tudo com a medicina, porque ela tinha até às vezes o motivo dela. Ela talvez não tinha ouvido falar de Jesus, não era uma cristã. Então ela foi onde o recurso dela o cabia. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo quanto tinha para lutar para ser curada. E não conseguindo, mais um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela foi até ele pela fé. E acredito que ela ouviu alguma coisa acerca do Nazareno, os milagres, a ressurreição de Lázaro. Então ela pensou, olha, se Jesus ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias, isso que eu tenho não vai ser nada. Eu só vou tocar na orla dos seus vestidos e eu serei sarada. Amém? E ela conseguiu tal objetivo. Bem, mas esse não é bem o assunto. Então, para que eu e você sejamos casa de Deus, nós temos que ter isso que Jesus pediu, a oração. Porque se não tiver a oração, não tem Deus dentro de você. Ah, irmão Divaldo, o que você está dizendo? Estou dizendo a verdade. Amém? João 8,32. Se conhecereis a verdade vos libertará. O versículo 36, ele diz assim, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o que é uma pessoa livre? É uma pessoa que não tem dificuldade para orar, para ler a Bíblia, para
se tornar realmente aquele templo agradável a Deus. Amém? A Bíblia também fala a respeito de encher do Espírito e não do vinho. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz, para nós não embriagais com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o que muitas vezes nós nos enchemos é de internet, não é? É às vezes de fofoca. Então é totalmente o contrário do que agrada o templo de Deus, ou do que a palavra está pedindo para que nós colocamos dentro do templo de Deus. Amém? Então, se você, eu, se nós queremos que o Cristo vivo habita dentro de nós, é necessário de cultivarmos a oração. Não estou falando aquela oração que anteriormente eu estou falando, só de pedir. Porque todos que clamam o Senhor Jesus por uma cura, por uma bênção material, ou por uma solução familiar, se esse só vai atrás de Cristo para orar, para pedir somente isso, este só está esperando Cristo por esta vida, só para Ele resolver os teus probleminhas desta vida. Mas aquele que espera Cristo por toda a eternidade, este ora e pede ao Senhor que dentro dele faça morar. Então, meus irmãos, nós temos que colocar no maior objetivo da nossa vida a oração. A oração é uma coisa gostosa. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz nos fundir na verdade da palavra de Deus. Jesus, ele tinha um amor tão grande pelos discípulos. Jesus olhou para Pedro e viu que Pedro era um cara corajoso, um cara que sempre falava mais do que os outros. Então Jesus falou, olha Pedro, orai e vigiai, para não cair em tentação. Amém? Não me falha a memória, acho que quando Jesus disse isso foi lá no jardim de Getsemane, quando Jesus já estava sentindo já que o teu fim já estava sendo chegado. E pediu para os discípulos guardar em vigilância. Mas ele chegou e viu que estava dormindo. E às vezes muitos estão dormindo hoje, porque não estão orando e não estão vigiando. Amém? O Senhor, Ele fala comigo, Ele fala contigo nesta palavra. Vamos nos colocar como templo de Deus. Não adianta nada a gente nos encher das coisas deste mundo e desvaziar das coisas do Espírito de Deus. E depois às vezes subir numa tribuna ou diante de um discurso e querer mostrar Deus dentro de você, sendo que Deus não está. Amém? Então vamos fazer que nós sejamos morada de Deus. Amém? Primeiro lugar, ouvindo a palavra, deixando Cristo entrar dentro de nós por intermédio de ouvir. Porque infelizmente tem gente que está lá no culto, acaba o culto, acabou de ministrar. Se você pergunta para ele, você lembra o versículo que foi lido? Ele não lembra. Você lembra da mensagem assim que o pastor falou acerca daquilo? Ele também não lembra. Uma pessoa dessa, sabe o que aconteceu? Apocalipse 3:20. Jesus bateu e ele não deixou Jesus entrar. E o meu recado é este a você. Deixe Jesus entrar dentro de você. Coloca mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, diz a Bíblia. Então guardar os teus pés na casa do Senhor. Se colocar a ouvir. Pessoas que não é crente, quando elas vão na igreja, às vezes até ela se escandaliza, porque crente velho é uma bebeção de água, é uma ição, vai e vem no banheiro, você entendeu? Enquanto ele está ali, com os olhos fixos, atento a ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, o culto no momento ali é dado às coisas divinas, espirituais. Então temos que ter referência na casa de Deus. Porque quando Jesus entrou lá
em Mateus capítulo 21, naquele momento ali, Jesus entrou no templo. Jesus estava o quê? Muito irado da forma que eles estavam atuando no templo. Então vamos nos guardar para Cristo, vamos colocar uma maturidade espiritual mais e mais, e vamos viver uma vida de oração, porque Jesus ele quer realmente morar dentro de nós. Amém? Imagina aí você ter um Deus dentro de você. Amém? Ele vai estar atuando na tua mente. Quando o texto disse, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando diz para encher do Espírito, encher das coisas espirituais da palavra de Deus. Então você vai se encher de oração, jejum, consagração. Amém? Porque o vinho a contenda. Então geralmente quem está sedado a vinho, está realmente falando tudo aquilo que às vezes não está agradando nem as pessoas naturais ao seu redor. Imagina Deus. Então vamos nos buscar as coisas de Deus e nos encher da palavra de Deus. Quando Cristo, ou seja, quando João diz que o verbo, a palavra é o próprio Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você está deixando Deus entrar dentro de você. E quanto mais você ouve, mais você vai sendo cheio de Deus. Você vai tendo conhecimento de Deus. Você vai conhecendo o Senhor próprio Deus por intermédio de ouvir, ler as Escrituras. E o Senhor realmente Ele quer que nós tenhamos este compromisso genuíno da palavra de Deus. Você sabia que existem países que é proibido ler a Bíblia? Logo pode chegar ao nosso país. E aí você vai viver de quê? Sendo se a palavra é o alimento fundamental. Qual é a palavra que você tem guardado dentro de você? Qual é a palavra que você tem vivido no teu cotidiano? Amém? Quando nós começamos a examinar nós mesmos, a gente vê o quanto estamos distante de Cristo. Porque a Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão porque eles viram Cristo nas atitudes deles. E aí? Será que alguém olha para você e vê as marcas de Cristo? Será que no teu diálogo, será que na tua pronúncia, na tua convivência entre família, será que alguém olha e fala, este homem é cristão, esta mulher é cristão? Uma das coisas que o inimigo mais gosta de usar para causar uma contenda é aquele tal de falatório. O irmão fala de A, a irmã fala de B e um fica falando do outro. E ninguém fala de Cristo. E aí não tem edificação, não tem santificação, aí só tem aquele culto da confusão, aquele culto que não é de Deus. E aí Deus não pode operar neste culto. Amém? Porque você somos o templo de Deus. Amém? Então, para que haja maravilha de Deus, Deus tem que estar dentro de nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero crer mais uma vez que estas palavras, ela realmente caiu numa boa terra e que você possa realmente dar fruto e ser esse templo de Deus e Deus habitar dentro de você. Amém? Coisa gostosa é você andar e ter a confiança que Deus está contigo. Amém? Que Deus te abençoe, irmão católico. Deus abençoe você, irmão cristão. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.